Olá a todos, meu nome é Kevin Felipe Pereira Nascimento e venho por meio deste vídeo lhes apresentar o nosso projeto de um elevador funcional utilizando apenas o software LogSim na versão 2.7.1, assim como descrito no contexto do nosso professor Jean, no qual ele só deveria ter todas as precauções de emergência, como tal também fosse feito somente utilizando portas de 2 entradas. Dito isso, estarei explanando sobre o nosso projeto e estarei abordando sobre o main, que é a parte mais extensa. Antes de tudo, 2 adendos. O botão ruído, ele de fato não é uma entrada que deve ser representada na tabela, que aliás, esta mesma tabela não poderei vos apresentar, pelo fato que ela ficaria extremamente extensa, de acordo com meus colegas, ficaria mais ou menos 1000 eventos, pois temos muitas entradas, então se torna complicado documentar isso. E esse botão ruído é necessário para simular um erro, pois o LogSim ele é um simulador teoricamente perfeito, então ele não possui ruído de energia ou algo do gênero, para converter um sinal baixo em sinal alto onde não deveria, correto? E estarei de fato agora trazendo a explicação. E aliás, os meus colegas, cada um em seu dado momento após a mim, estarão explanando sobre o seu circuito e se apresentando de maneira respectiva. Tendo dito isso, irei simplificar sobre a porta fechada e aberta, onde de fato é onde ocorre a segurança. Todos os eventos, o único de fato que irá ocorrer de a porta abrir será onde ela estiver alinhada e o andar dela estiver de acordo com o outro andar. Se caso ela estiver ela não estiver no mesmo andar, no caso não estiver parado ou alinhado, ele não irá abrir a porta de jeito e maneira. Não haverá oportunidade de ele abrir a porta. Permanecerá fechado em todo momento. Perdão, clique duplo do mouse, está com um ligeiro defeito. O motor obviamente estará habilitado e ele estará, por exemplo, subindo. Mas vamos dizer hipoteticamente que deu um erro no mundo real. A porta será fechada. De tal forma, a emergência também irá parar o motor. Perdão, tanto o ruído como a emergência, eles param o funcionamento do motor. Correto? O alinhado, ele não irá abrir a porta. Como eu disse antes, é um evento que não deve ocorrer. Agora vamos supor que o andar chegou a andar 4. Ele está parado. O motor irá desabilitar e ele estará alinhado. Isso abrirá a porta e o contador, no caso, o nosso clock, será iniciado, onde ele possui 5 segundos para o passageiro, ou no caso, tempo de espera, adentrar na cabine. Caso isso não ocorra, ele automaticamente irá se fechar sozinho. Perdão que o pulso não havia sido habilitado, correto? Fechou, vamos novamente simular, alinhado. Está aberto, correto? Agora vamos imaginar um caso onde geralmente, que é muito comum, as pessoas colocarem o braço para que esperem a sua entrada. Ou até mesmo, vamos supor que alguém caia, um objeto fique enroscado, o sensor permanecerá aberto e não irá mudar. Ele permanecerá aberto até que ocorra. O sensor desligou, ele irá terminar a sua contagem naturalmente e irá fechar automaticamente. Outro evento, vamos supor, está com a porta aberta alinhada. Da mesma forma, se for ligado o motor, a porta irá fechar, pois ele não deve receber passageiros nesse estado, correto? O motor ligado, mesmo estando alinhado, ele não irá funcionar. Da mesma forma, se tiver emergência ou com algum erro, correto? Em casos de subida, como havíamos visto antes, está subindo, porta fechada, ele vai manter emergência ou erro. Com o motor ligado, emergência ou erro, o motor se desligará e ele manterá tanto o andar que ele está como o destino ou requisitado guardados. E após isso, como eu visto aqui, e após isso ele irá parar o processo e guardará o LED subir, correto? O funcionamento de cada circuito de maneira separada será dado, como eu disse antes, logo após o término desta minha sessão, mas agradeço a atenção de todos e por gentileza, grupo, podem continuar a sua parte. Eu sou a Giovana Hessel, responsável pela segurança e explicação das portas. Então vejamos bem, com o motor habilitado, o nosso motor só será ligado após ser executado o botão de subir ou descer. Motor ligado. A porta, obviamente, deve estar fechada para que a execução seja feita. Mas como que o botão de emergência funciona? O botão de emergência ele só vai ser acionado após verificar duas coisas. Se a porta está devidamente fechada
e se o botão de emergência ainda não tenha sido acionado. Portanto, após ele verificar essas duas coisas, quando o botão é acionado, o motor é imediatamente parado, ele é desligado. Desliga o botão de emergência, o motor ligado volta ao funcionamento normal. Agora explicando a saída do nosso usuário do elevador para fora do elevador, após chegar no seu devido andar. Com o motor em parado e alinhado, a porta vai estar aberta. Só que a porta, para estar aberta, ela também vai ter um temporizador de quanto tempo ela vai se manter aberta. Por exemplo, um temporizador de 5 segundos. Utilizando o clock, sem ativar o sensor, utilizando o clock, quando é clicado nesse temporizador, ele vai decrescendo até chegar a zero, onde a porta é imediatamente fechada, pois o tempo se esgotou. Quando é clicado no sensor, ele reinicia e volta a 5. E caso você queira mudar o temporizador, nada vai acontecer enquanto o sensor permanecer ativado. A porta está aberta porque o sensor está ativado. Agora, quando desliga o sensor, ele vai fazer aquele ciclo novamente, chegando a zero e fechando a porta. E aí nós podemos voltar à execução do motor habilitado para o funcionamento continuar de forma normal e correta. Olá, meu nome é Ana Carolina. Agora eu vou falar sobre aonde o elevador está. Essa função é da memória. Os sensores instalados em cada andar informam quando o elevador passa por eles, e a memória registra eletronicamente o último andar visitado. Sem esse registro, o sistema não saberia sua posição atual, o que impediria qualquer tomada de decisão nos próximos movimentos. Olá a todos, me chamo Murilo Torres e hoje eu vou explicar o comparador do nosso elevador. O que o comparador faz? O comparador ele compara os andares, ele manda informação para o motor se ele precisa subir ou descer. Ou se ele nem subir ou descer, ele só abre a porta, ele manda a mensagem para o sensor. Então é o seguinte, a gente fez com 3 bits para ser em binário. Então aqui andares de destino é o que? É onde o elevador pediu, a pessoa solicitou ou para onde ele vai. E o andar da cabine é onde a cabine está. E vamos dizer que a cabine está no 3º andar. E o andar de destino que a pessoa solicitou, ela está no 4º andar, aperta o botão e o elevador vai subir para atender ela. Aqui ele já manda informação para o motor, que é a função de portas. Aí ele liga o motor, ele vai mandar isso aqui para lá e vai executar lá. Aí ele vai subir, vai chegar lá, vai parar e na explicação de portas eles mostram daqui em diante. Aí um exemplo, ele já está no 4º andar e a pessoa perde no 1º. Aí ele desce, vai descer até lá e vai parar. E isso que é o comparador. O comparador é o comparador de andar, que ele manda a função para o motor e o motor vai fazer toda a ação. Então é isso, obrigado pela atenção. Olá, eu me chamo Beatriz e eu vou apresentar o codificador do nosso elevador. O que é ser o codificador? Ele vai traduzir um feito mecânico para um feito em binário, ou seja, ele vai traduzir para o nosso elevador para onde ele deve se posicionar. Por exemplo, se eu clicar no botão 4, ou seja, o botão de chamada do andar 4, ele traduzirá em binário o correspondente 4, sendo D2 o bit mais significativo. Além disso, ele organiza os nossos chamados, ou seja, se alguém estiver chamando no B2 e ao mesmo tempo alguém chamar no B3, ele primeiro irá para o B2 e assim que ele chegar no B2, ele irá para o B1. Além do mais, nós também temos a saída que é o chamado. O que vem a ser essa chamada? Por padrão, o elevador ele permanece no térreo se nós não tivermos um botão que indique o térreo, ele fica plano. Então, nós precisamos de um botão que indique que o térreo está avisado, ou seja, de que há uma chamada e que essa chamada é no térreo. Enfim, é isso. Eu sou Leonardo Gonçalves da Silva, vou apresentar o circuito das portas externas.
aqui ele vai já pegar o número da porta sendo representado, mas só vai abrir quando as portas internas estiverem abertas, derem um sinal, enviar o sinal para cá, que aí a porta 0 abre, a porta 1, 2, 3, 4. Nada além disso será aberto. Olá, meu nome é Eduardo Henrique e eu faço parte do grupo do elevador. E eu fico responsável por apresentação do nosso display. E o nosso display, ele recebe 3 bits, de que corresponde a um valor do andar em binário. Por exemplo, se a gente receber 1 em binário, o display irá ligar somente o segmento B e C. Ó, que nem assim, ó, B e C. Que vai mostrar o número 1. E acima de 4 é irrelevante no nosso evento, pois o nosso trabalho ele só tem 4 andares. E também tem um outro porém, que é o quê? Se a gente tiver 1 bit e tiver em nível alto, e os 2 e 3 estiver em nível baixo, corresponde a 1 em